Então, pessoal, bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje um novo conteúdo, certo? No primeiro período, nós trabalhamos a questão de soluções, o conceito de soluções, os tipos de soluções. A gente viu também alguns cálculos, né, de concentração, de densidade, de tipo, né, de misturas de soluções, de diluição, né? Passei alguns exercícios do livro para vocês. Bom dia, Geise. Para vocês fazerem a aplicação das fórmulas, né? Apesar de a gente não ter feito tanto exercício, mas eu acredito que aqueles que tá baixo. Peraí. E agora, melhorou? Deixa eu mudar aqui o lado. E agora, tá melhor? Tá, professora. Tá? Pronto. Pronto, eu estava dizendo que no primeiro período a gente trabalhou a questão de solução, conceito de solução, e também alguns cálculos, né, algumas fórmulas. Aí eu queria saber se vocês acham que está tudo certo, né, que deu pelo menos para entender, assim, o que era uma solução, como era que se fazia os cálculos de concentração, de densidade, né, mesmo que não tenha, eu sei que, né, por ser de forma remota, talvez não tenha ficado tão fixado na cabeça de vocês, mas deu para vocês pelo menos entenderem os conceitos. Se aparecer alguma questão, vocês conseguem fazer a aplicação, pelo menos do básico. E digam aí. Ou abram o microfone para falar, ou escrevam aí no chat. Pelo menos o básico deu para compreender. Certo. Na semana passada, eu passei um texto para vocês que era sobre propriedades coligativas, tá? Dentro do assunto de propriedades coligativas, tem várias fórmulas, né? Uma fórmula para cada propriedade coligativa. Certo, Marcos. Certo, João. Tem várias propriedades coligativas, a crioscopia, ebuloscopia, tonoscopia, homoscopia. Eu mandei um texto que era para vocês fazerem leitura, para pelo menos vocês saberem um conceito de cada uma das coisas, tá? Eu não vou trabalhar os cálculos, são muitos cálculos, tá? E normalmente, assim, no presencial, propriedades coligativas, eu passo um trabalho para vocês fazerem. Nesse período, eu preferi não passar o trabalho, eu preferi passar um texto para vocês fazerem a leitura, para conhecerem o que é cada coisa. Quem ainda não leu o texto, por favor, leia, tá? Eu coloquei o texto no mapa da semana passada, mas também o mesmo conteúdo, eu volto a dizer, o mesmo conteúdo que eu coloco no mapa, caso tenha alguma coisa externa, tem no livro didático de vocês, certo? Então, esse mesmo conteúdo do texto, só que de uma outra forma, né? O mesmo conteúdo do texto também tem no livro didático, tá? Então, vocês podem dar uma olhada tanto no livro como pelo texto. O texto eu dei uma resumida, coloquei mais teoria para vocês saberem o que é cada coisa, onde se aplica, né, cada coisa, para ficar mais fácil o entendimento. Mas, professora, eu não consigo acessar, não estou conseguindo acessar o texto, né, que eu mandei em PDF. Então, vocês podem olhar também no livro didático, tá? Mas é importante vocês darem uma olhada, porque esse conteúdo ele também vai cair na prova, tá? Na nossa AV1, certo? E para a nossa AV3, eu vou começar um outro conteúdo, são vários conteúdos, na verdade, que a gente vai ter na prova, né? Eu vou tentar explorar ali na prova.
Como eu falei para vocês, nesse segundo período, a gente vai ter as 3 avaliações, a V1, a V2 e a V3. No período passado, eu tirei a V3 para vocês não fazerem, ter só a V1 e a V2, mas, diante de muitas coisas, né, eu preferi colocar novamente, tá certo? Aí lá, eu não me lembro a página do livro que tá para ler, mas lá no livro de vocês tem todo esse conteúdo também, tá? Nós vamos começar a estudar, dentro da química, o que nós chamamos de termoquímica. Na física, vocês vão ver um pouco desse termo, só que vocês vão estudar como termodinâmica, tá? Então, é um conteúdo que ele vai pegar tanto dentro da química, como dentro da física. Só que, claro, cada um com as suas visões. Então, tem livros que vocês vão encontrar, que vai aparecer lá, termoquímica. Quando tiver termoquímica, é porque são aplicados conceitos dentro da química. E quando tem termodinâmica, são conceitos que são mais aplicados, de certa forma, ali dentro da física, tá? Então, a termoquímica, ela estuda, né, traz ali como objeto de estudo as reações e as liberações de calor, a absorção de calor, como é que essas reações elas vão acontecer, levando em consideração a temperatura, levando em consideração a energia, levando em consideração o calor, tá? Eu vou fazer aqui a apresentação dos slides, e só para vocês ficarem logo sabendo, eu não me lembro se eu já compartilhei esse slide no grupo, mas esse slide que eu vou apresentar agora é o mesmo que a gente vai utilizar ele até o final da termoquímica que nós estamos estudando. Ele já está todo completo, tá? Então, vocês vão perceber que no mapa de vocês, toda semana ele vai estar, até eu finalizar esse conteúdo, tá? Então, vocês baixando uma vez, já é o mesmo mapa, já é o mesmo slide, certo? Então, mandei essa semana, é o mesmo slide que vai vir na próxima semana, é o mesmo PDF, tá? Eu só deixei porque como o material tá todo junto, então eu sempre preciso ficar enviando, tá? Mas se vocês baixarem um exemplo, eu já baixei essa semana, ok, da semana que vem é o mesmo mapa. O que vai mudar é a página do livro, onde vai estar aquele conteúdo que eu vou trabalhar na semana, e eu vou colocar o nome que vocês vão encontrar no slide, certo? Eu sempre vou estar localizando vocês, o conteúdo tá nesse slide aqui. Vamos lá. Pronto, então, como eu falei para vocês, a gente está estudando termoquímica. E o que seria a termoquímica? Como vocês já sabem, a química ela é dividida em vários ramos, tá? No primeiro ano, nós estudamos 2 grandes ramos, que é a química geral e a química inorgânica, certo? Mas ainda existe a fisicoquímica, existe a química analítica, existe a química ambiental, existe a química orgânica, existe a bioquímica, mas que nós não vemos assim separado em ramos no ensino médio, tá? Aqui, um exemplo, química analítica. Vocês vê algumas coisas de química analítica dentro da química geral, por ali pela inorgânica, perdão. E no segundo ano, vocês veem de maneira específica a fisicoquímica. Então, muitas coisas. Então, na verdade, todas as coisas que nós vemos no segundo ano é dentro do ramo da fisicoquímica, tá? A gente estuda ali um pouco do físico da matéria, mas atrelado a esse físico, atua no movimento químico, tá? E por isso existe cálculo, por isso a gente precisa levar em consideração temperatura, mudança de estado, massa, quantidade de calor, são vários termos que a gente vê dentro da química, mas que também são vistos dentro da física, tá? Então, tem algumas coisas que a gente vai começar a ver agora na termoquímica, que quando, eu acho que é Célio, né, o professor de vocês, quando o Célio começar a dar, vocês já vão estar um pouquinho por dentro desse conteúdo, porque puxa algumas coisas, tá?
Então, a termoquímica ela é um ramo da fisicoquímica que estuda as reações químicas e os processos físicos que envolvem trocas de calor. O que a termoquímica estuda? As reações químicas e os processos físicos que envolvem trocas de calor, ou seja, os processos de absorção e liberação de calor. Professora, o que a termoquímica vai estudar? Ela vai estudar as reações químicas e o calor das reações, o calor que está absorvendo, o calor que está liberando. Resumindo. Então, essas duas coisas precisam ficar na cabeça de vocês. Reações químicas e calor, tá? Então, a termoquímica, ela vai ter esse objeto de estudo. As reações químicas e o calor. Por isso que eu botei aqui o meu emojizinho com o calorzinho em cima da cabeça, né? Deixa eu só adicionar quem tá chegando aqui. Meu Deus do céu, sair da reunião. Só um minuto, gente. Deixa eu só adicionar quem tá chegando. Ver se eu consigo fazer para começar. Então, qual é o objeto de estudo da termoquímica, Isa? Isa? Marcos, qual é o objeto de estudo da termoquímica? Ah, tu tinha saído? Eline, qual é o objeto de estudo da termoquímica? A energia. As reações químicas e a energia ou troca de calor, certo? Isso aí vocês não podem tirar da cabeça de vocês. O que a termoquímica estuda? As reações químicas e os processos, né, de troca de calor, ou seja, de absorção ou de liberação de calor, tá? Então, dentro da termoquímica, a gente vai ver questão de temperatura, processos endotérmicos, processos exotérmicos, entalpia, que mais para frente vocês vão entender o que é entalpia. A gente vai fazer algumas reações aqui dentro da termoquímica, tá? Tem umas reações bem interessantes, que no presencial dá para a gente fazer bastante coisa ali no quadro, né? Mas eu vou gravar uns videozinhos fazendo umas reações, é importante que vocês façam também essas reações, tá? Onde nessas reações vocês vão conseguir observar quando é que uma reação está acontecendo e ela está liberando calor, quando é que ela está absorvendo calor. Então, são alguns conceitos que também vocês já viram no primeiro ano, mas que a gente vai aprimorar aqui também, tá? Essas reações e processos, elas são extremamente importantes para a vida no planeta e também são muito frequentes no nosso cotidiano. Então, essas reações, gente, onde envolve troca de calor, elas estão profundamente presentes no nosso dia a dia. Um exemplo, quando você vai fazer um cozimento de um determinado alimento, ali está tendo troca de calor. Ali está tendo uma absorção de calor, ali quando você bota o alimento na panela e você coloca, leva ao fogo, né? Leva ali ao fogão, uma fogueirinha, qualquer coisa do tipo, tá? Tudo ali está tendo a troca de calor, está tendo absorção. Então, esses processos que parecem ser muito bobos, mas ali existe uma química por trás de tudo ali, isso acontecendo. Então, quando eu vou preparar um alimento, existe uma química por trás daquele preparo do alimento, tá? Seja quando você vai assar, seja quando você vai fazer um cozimento, seja quando você vai preparar um milho cozido, qualquer coisa do tipo. Por trás existe uma química também acontecendo, certo? Existe uma reação acontecendo, existe uma troca de calor acontecendo, existe uma absorção de calor, uma liberação de calor, tá? Quando você conserva os alimentos na geladeira, também está tendo um processo químico acontecendo, certo? Então, a gente precisa ficar sempre lembrando que a química, ela está presente no nosso cotidiano. Então, tem coisas que a gente faz que a gente nem percebe que são processos químicos, que são processos onde são aplicados conceitos químicos que talvez você nem saiba dizer
de forma muito clara que é o processo químico, mas que você sabe que é um processo químico, tá? Então, dentro do nosso estudo na fisicoquímica, dentro da termoquímica, da cinética, né, que vai ser no próximo período, eu vou tentar trazer esses conceitos realmente atrelados a coisas do nosso dia a dia. E uma das coisas que eu queria iniciar trazendo para vocês é a questão do poder calórico dos alimentos, né? Os alimentos, cada um, ele tem o seu poder calórico. E esse poder calórico é que vai ali, dependendo da quantidade em que eu vou ingerindo de um determinado alimento, pela riqueza de poder calórico daquele alimento, é que essa imagem aqui, ela vai representar muita coisa para a gente, tá? Porque eu sabendo que cada alimento, ele tem uma quantidade de caloria, ele tem um poder calórico que nas embalagens vem dizendo, se eu consumo o excesso, o que vai acontecer comigo? Eu vou acumular tecido adiposo, ou seja, a gordura, ela vai ser acumulada, tá? Professora, então, por que a gente engorda? Por que eu estou muito magra? Claro que isso aí tem tudo a ver com a genética, tem tudo a ver também com a sua estrutura, questão de hereditariedade, né? Física, tem tudo isso também, tá? Mas, seguindo a lógica do poder calórico dos alimentos, se eu faço um consumo excessivo de alimentos que são ricos em relação ao seu poder calórico, eu tenho uma maior chance de acumular tecido adiposo, ou seja, de engordar, tá certo? Então, os alimentos, eles são ricos, eles são fontes ali de energia, tá? Então, para o nosso corpo, que é uma grande máquina, os alimentos são a fonte de energia onde nós tiramos ali essa energia para a manutenção do nosso corpo, tá? O poder calórico, os valores energéticos dos alimentos, eles são estimados em função das suas porcentagens, tá? Os valores energéticos presentes ali nos alimentos, do que rodeia o nosso dia a dia, eles são expressos em porcentagens. E essas porcentagens, elas são representadas por carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Aí eu coloquei aqui nessa imagem para vocês pedaços de carne assada, né, linguiça. E aqui embaixo tem a quantidade de gordura presente nesses alimentos, certo? Então, por que quando a gente vai no nutricionista, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de ir, ou pelo menos já viram alguma coisa do tipo, né? Ou algum programa desse sentido, algum Instagram nesse sentido, né? Sempre vai se falando desses valores aqui, ó. Por quê? Porque o que eu preciso saber é que cada alimento, ele tem uma quantidade de gordura, ele tem uma quantidade de proteína, uma quantidade de carboidrato presente nele. E esses valores, é o que expressa o valor energético desse elemento, tá? Desse alimento. Então, se eu faço consumo excessivo, de acordo com o meu peso, de acordo com a minha altura, se eu excedo aquilo que é necessário para o meu corpo, eu vou tender, de fato, a engordar, eu vou tender, de fato, a acumular tecido adiposo, tá? Aí eu coloquei aqui também proteínas, né, que alguns alimentos, aqui tem aqui nessa imagem, as proteínas estão presentes e a quantidade, esses valores aqui que vocês vão ver, depois vocês podem pegar qualquer coisa aí da casa de vocês, pacote de arroz, açúcar, biscoito, vocês vão ver que tem uma tabelinha ali e está escrito valor, eu acredito que é valor energético, valor calórico, tá? Vocês podem olhar depois. E vocês vão ver que lá está dizendo cada uma da quantidade que existe. Se for um arroz, né, vai ter a quantidade ali de carboidratos, vai ter a quantidade presente ali de cada elemento que está presente naquele alimento, tá? Então, aqui no ovo, no leite, no pedaço de queijo, né? Aqui galinha, o peixe, está presente ali as proteínas, tá? E cada um deles tem um valor X, que é o seu valor energético, que é o que dá energia, que é a quantidade que o meu corpo necessita, tá? Então, eu falei para vocês agora há pouco que
Quando se vai no nutricionista, eles vão fazer um cálculo da quantidade de proteínas, de carboidratos, de gordura que você precisa ingerir, levando em consideração o quê? Levando em consideração a sua idade, levando em consideração o seu tamanho, levando em consideração o seu peso, tá? Então, esses valores, eles são calculados de acordo com a necessidade do seu corpo. Professor, o que tem a ver tudo isso? Poder calórico com termoquímica? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente está percebendo que dentro dessa parte de poder calórico dos alimentos está também presente a questão da energia que faz a sustentação do nosso corpo, tá? Então, a termoquímica, ela estuda essa questão das trocas de calor, das trocas de energia, da absorção, da liberação de energia. E os alimentos, eles têm essa quantidade X de energia para dar sustentabilidade ao nosso corpo. Deu para entender até aqui? Sim, professora. Certo. Vocês acham que vocês estão com acúmulo de tecido adiposo aí? Eu tô, porque eu como demais. Com certeza. É o que, professora? Se vocês estão com acúmulo de tecido adiposo, se vocês estão com excesso de tecido adiposo, Marcos está dizendo que para ele está faltando. Eu também tá faltando. Pois é. Pois tudo isso, gente, a questão de faltar ou de estar em excesso, né? A gente precisa levar em consideração o valor energético dos alimentos, mas também a minha estrutura física. Por isso que é importante a gente não sair fazendo essas dietas que a gente vê por aí na internet, né? Porque às vezes elas não vão causar o efeito que precisa causar no nosso corpo, porque a gente precisa ser avaliado por um especialista, né, que vai ver a necessidade do meu corpo, que vai ver a questão também hereditária, que vai ver a questão do meu tamanho, que de fato vai fazer um balanceamento ali dos alimentos de acordo com a minha realidade. Não adianta ir no nutricionista, ele passar milhares de coisas que está fora do seu orçamento, que está fora da sua realidade, tá? Então, existem alimentos que estão dentro da realidade de cada um, e que dá para se fazer uma boa dieta, seja para engordar ou seja para emagrecer, respeitando o poder calórico das proteínas, carboidratos, da gordura, né, que a gente também não pode sair cortando tudo de uma vez, porque existe uma necessidade do corpo para isso, mas também eu não posso pegar alimentos que estão ali totalmente fora do meu orçamento, fora da minha realidade, tá? Então, é possível fazer uma dieta, uma prescrição, né? Tanto para você ganhar massa, como também para você perder ali tecido adiposo, né? Perder um pouco mais de gordura que esteja acumulada. Sem necessariamente você comprar coisas assim que tá fora totalmente da casinha, né? Então, tem coisas que estão presentes no nosso dia a dia que a gente nem sabe, que são ricas em proteínas, que são ricas em carboidrato, que tem a quantidade certa ali de gordura, né? Que não ultrapassa a necessidade do meu corpo, tá? Então, o leite, o ovo, o queijo, o peixe que você consome, o frango que você consome, né? Tudo ali também a carne, tudo ali está presente também as proteínas, certo? Carboidrato. Eu não sei se você sabe, mas o carboidrato, na estrutura dele, tem presente açúcar, tá? Então, por que uma pessoa que ela tem diabetes, normalmente, às vezes se passa, né? Os médicos acabam passando algumas receitas, né? Uma receita mesmo de alimento, e pede para trocar o arroz branco pelo arroz integral. Porque na propriedade, na estrutura do arroz, existe a presença de açúcar, tá? Então, os carboidratos, eles têm açúcar na sua composição.
Então, por isso que vai se pedindo para diminuir ou fazer essa troca, porque o arroz integral ele vai ter uma quantidade bem menor, ou praticamente zero ali de açúcar, tá? Então, eles vão fazendo essas mudanças sem necessariamente tirar, ou pelo menos diminuir a quantidade. Claro que vai de cada caso, né? Em alguns casos precisa ser tirado por completo, em outros casos vai se fazendo essa diminuição, tá? Aquele biscoito água e sal que a gente come, aí a gente pensa, esse biscoito é só água e sal. Quando, na verdade, ele também é rico em açúcar. Não sei se eu consegui adicionar a pessoa que pediu agora. Acho que eu fiz foi excluir a pessoa. Não me lembro quem foi. Eles colocam o nome água e sal só para enganar a gente. Pois é, ele tem presente açúcar, tá? E que nem também o biscoito recheado, né? Ali é como se você pegasse uma xícara de açúcar e tivesse consumido, tá? Então, por isso que a gente não pode estar o tempo todo comendo determinados alimentos, né? Mas a gente precisa fazer, de fato, esse balanceamento aí, levando em consideração a necessidade de energia do meu corpo, tá? Para manutenção do meu corpo. Ok, até aqui, tudo certo? Tudo certo. Pronto. Tudo certo. Ok, vamos para frente. E como é que faz a medição dessas calorias? Como é que eu vou medir a quantidade de calorias, tá? Uma das maneiras de determinar a quantidade de energia, que é a caloria, ela é presente em um alimento, consiste no emprego de uma aparelhagem denominada calorímetro, tá? Então, o calorímetro é uma aparelhagem onde é possível fazer a determinação da quantidade de energia presente em um alimento, tá? Aí é importante vocês associarem. Já entra. Tá. Então é importante vocês associarem na cabeça de vocês que quantidade, quando eu falo quantidade de energia em relação aos alimentos, eu estou falando de calorias, tá? Então, e o aparelho que faz essa medição, que consegue fazer a determinação da quantidade de energia, é o calorímetro, tá? Que é esse aparelhinho que está aparecendo bem aqui na imagem para vocês. Ele mede a quantidade de calor liberada na queima, ou seja, na combustão de uma amostra de alimento, tá? Alimente, mas é alimento. Uma das unidades mais comuns é a caloria, é o cal. Então, isso aqui vocês também já precisam guardar aí, tá? Uma das unidades de medida que a gente faz a medição da quantidade de calor, ela é dada em caloria, ou simplesmente cal, tá? Então, tá com o microfone ligado aí. Cecília é... Ui, eu desliguei, Cecília, sem querer. Eu acho que tu ia desligando, Tava né? ligado e eu nem vi. Certo. Então, vamos lá. Então, o calorímetro, ele tem essas seguintes partes aqui que faz a gente conseguir fazer essa medição, tá? Ele tem bem aqui em cima, é um agitadorzinho, certo? No laboratório, a gente faria a construção de um calorímetro, tá? Mas como não é possível, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse primeiro aqui é um agitador, que é possível dar uma misturada ali, né? Fazer, de fato, a agitação. Nesse segundo aqui, que é onde tem o menos e o mais aqui, eles são terminais elétricos de ignição da amostra, tá? É aonde a gente consegue perceber as cargas positivas e negativas. Aqui a gente vai ter um termômetro também presente, em que fazendo a medição de temperatura. Aqui, do lado de fora, ele é um recipiente termicamente isolado, ou seja, ele não vai ter essa troca aí de calor nem absorção. Então, ele vai levar em consideração que está dentro, a energia de dentro do sistema. Aqui a gente tem uma câmara de reação.
esse aqui, que está do lado de dentro. Dentro desse calorímetro, ele também tem água, tá? E aqui a gente tem a cápsula, onde ela vai conter a amostra do alimento, tá certo? Aí, a partir desse aqui, desse processo dele tá dentro ali da amostra, dentro do recipiente, onde tem a água, onde tem a cápsula que contém o alimento, vai se fazer a medição da temperatura, levando em consideração a massa, levando em consideração as cargas positivas e negativas. Então, a partir desse aqui, de todo esse processo que envolve o calorímetro, é que ele consegue fazer a determinação da quantidade de energia, tá? Aí a gente vai começar a entrar um pouco, a gente já ouviu alguns conceitos, algumas coisas, né? A gente vai começar a entrar um pouquinho aqui em cálculo, algumas coisas nesse sentido. Então, uma caloria, gente, é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, tá? Então, uma caloria, que é 1 cal, é a quantidade de calor necessária para levar a temperatura de 1 grau de 1 grama de água, ou seja, tudo aí vai ser de 1 para 1, tá? O Sistema Internacional de Unidades, ele recomenda que utilize joule ou quilojoule como unidade de medida da quantidade de energia liberada ou absorvida em uma reação. Então, isso aqui é importante também vocês gravarem, tá? Quando a gente começa a falar em quantidade de energia que vai ser absorvida, que vai ser liberada, essa energia ela vai ser determinada em joule, tá? Então, normalmente, quando se fala, 1 quilocal equivale a 4,18 joule, ou 1 cal equivale a 4,18 quilojoule, tá? Então, cal equivale a joule e quilocal equivale a quilojoule, certo? Então, se aparecer em uma determinada questão, né, ele vai pedir que você faça a transformação da unidade de medida de calorias, que é cal, para joule. Então, você vai fazer essa relação. O valor que tiver em calorias, você vai colocar embaixo de calorias, e como você quer encontrar esse valor em joule, você coloca aqui um X. Então, faz uma regra de 3 simples para poder achar o valor em joule, tá? A mesma coisa aqui para o quilocal. Se você quer encontrar um valor em quilojoule, você tem aquele valor em quilocal. Então, você vai colocar o valor aqui embaixo do quilocal e aqui vai colocar o X embaixo do 4,18 quilojoule. E vai fazer meio pelos extremos e achar o valor em quilojoule. Deu para entender isso aqui? Um pouco. Digam aí no chat se deu para entender essa parte bem aqui, da unidade de medida. Vocês lembram, é que nem aquele que eu falei para vocês, de ml para litros, tá? Só que nesse caso aqui, de um para outro, certo? Vou falar novamente, de um para outro, ó. 1 quilocal equivale a 4,18 joule. Se no exercício ele pedir para você transformar de cal para joule, você vai pegar o valor que está em cal ou em calorias, colocar aqui embaixo, certo? Embaixo de 1 cal, e colocar embaixo de 4,18 joule, X. E você vai fazer meio pelos extremos, ou seja, você vai multiplicar o valor que está em calorias por 4,18 para você achar aquele valor em joule, certo? Então, a mesma coisa aqui, quilocal e 4,18 quilojoule. A questão me deu em quilocal, mas ela quer encontrar em quilojoule. O que eu tenho que fazer? Resumindo o enredo todo, você vai multiplicar o valor que está em quilocal por 4,18 e achar esse valor em quilojoule. Deu para entender agora? É uma multiplicaçãozinha, tá? Que você vai fazer. Resumindo, eu não quero jogar logo meio pelos, fazer regra de 3 simples. É só pegar o valor que está em cal e multiplicar por 4,18 joule.
ou multiplicar por 4,18 kJ, que é a mesma coisa. Darliene, deu para entender? Emily? Deu, professor. Agora sim, professor. Pronto, é só fazer uma multiplicação, tá? Porque a gente fala a regra de tecido, porque fica mais fácil para vocês armarem, né? Mas, então, a gente joga logo direto. É só multiplicar. A questão me deu em cal e ela quer em joule. O que eu faço? Eu pego o valor que está em cal e multiplico por 4,18 joule e vou encontrar aquele valor em joule. Ou ela deu em quilocal e ela quer encontrar em kilojoule, que é esse segundo caso aqui. Eu vou também fazer a mesma coisa, pegar aquele valor e multiplicar por 4,18, certo? Então, vamos lá. Como é, a gente já viu que existe uma aparelhagem, né, que é o calorímetro, que faz a medição da quantidade de calor. Mas eu posso fazer também esse cálculo, eu também posso saber a quantidade de calorias, né, através de um cálculo, tá? O valor energético de um material, ele pode ser calculado por essa expressão aqui, que é Q igual a M vezes C vezes delta T. Professor, o que é isso? Q é a quantidade de calor, tá? A quantidade de calor que foi absorvida ou que foi liberada. M vai ser a massa, essa massa ela é dada em gramas, certo? Esse C é um calor específico. Professor, o que é calor específico? Calor específico, como o nome já diz, é o calor. Eu vou usar esse termo só para poder ficar um pouco mais claro, tá? Calor específico, como é que fosse o calor identidade daquele material. É o que vai fazer eu diferenciar um material de outro. Um exemplo. Um cubo de alumínio e um cubo de madeira. Eles são iguais? Não. Cada um tem uma estrutura diferente, cada um tem um calor diferente. E esse calor que diferencia um do outro de forma estrutural e quimicamente falando, é o calor específico. Existe um calor específico para o alumínio e existe um calor específico para aquele cubinho de madeira. Se eu pegar esses dois cubos e eu colocar na geladeira, no congelador, a gente vai perceber que quando a gente for pegar, quem vai estar mais gelado? O cubo de alumínio. Cubo de alumínio. Por quê? Primeiro que a gente vai levar em consideração que ele é um metal. Por ele ser um metal, ele é melhor para absorver calor. Certo? Então, ali, o que vai acontecer? Por conta da diferença de calor específico de cada material, é que também, e levando em consideração a estrutura daquele material, é que ele tem uma melhor absorção de calor, tá? Então, o calor específico, ele vai diferenciar um material do outro. Ou seja, dependendo do material que eu estiver trabalhando, eu vou ter um valor de calor específico para aquele material. Deu para entender? Sim, professor. Cada material tem um valor de calor específico, certo? Ou seja, esse valor de calor específico, ele não é tabelado. No sentido assim, não é nem que não seja tabelado, ele não é constante. Tabelado ele não é constante, tá? Ou seja, ele não é igualzinho para cada material, não. Cada material vai ter o seu calor específico, certo? O único que a gente precisa gravar na cabeça é só o da água, que é 1. Tá? Da água é 1. Agora, das outras substâncias, os exercícios vão vir dizendo o calor específico daquela substância. Se ele não disser, ele vai falar ali alguma coisa ali no texto sobre a água. Então, a gente já subentende que o calor específico é 1, porque ele está falando da água, tá? E também, nessa fórmula aqui da quantidade de calor, a gente vai ter a variação da temperatura, que é ΔT, tá? Levando em conta que esse T aqui é de temperatura, certo? Variação da temperatura final, menos temperatura inicial. Porque eu posso ter uma temperatura no início do meu processo de medição e pode acontecer uma variação dessa temperatura, tá? Por isso que é a variação de temperatura final menos a temperatura inicial.
Então, essa formulazinha aqui, vocês vão ver ela tanto aqui na química, como vocês vão ver ela também na física, tá? Que é a fórmula da quantidade de calor, que vai estar sendo absorvida ou que está sendo liberado. Até aqui, tá tudo tranquilo? Tudo. Sim, professor. Certo. Vão me dizendo aí no chat se tá tudo certo. Aqueles que não querem abrir o microfone, me digam aí. Tudo certo. Ok. Aí, gente, vocês viram que eu falei muito de quantidade de calor, absorção, liberação, né? Mas existe um nome específico para isso, para quando eu falo de absorção, para quando eu falo de liberação de calor, tá? Que são dois processos que acontecem seja com os alimentos, seja com um material, seja com uma substância. Acontece dependendo do estado físico daquela substância, dependendo das propriedades daquela substância, dependendo se eu estou submetendo calor ou não. Então, vai depender de vários fatores. Que dois processos são esses? Processo exotérmico e processo endotérmico, tá? Processos exotérmicos é quando acontece liberação de calor. Na termoquímica, sempre quando a gente falar de processo exotérmico, processo endotérmico, eles vão ser representados por uma reaçãozinha, tá? Ou seja, na verdade, nós vamos precisar representar isso em uma reação. Normalmente, quando eu estou trabalhando com processo exotérmico, a reação ela vai aparecer dessa forma. Aí eu preciso relembrar uma coisa com vocês, que eu não sei se vocês lembram ainda, se vocês sabem, tá? Isso aqui representa uma reação química ou uma equação química, tá? O que que acontece? Tudo que está antes da seta é chamado de reagente. Tudo que está depois da seta é chamado de produto, tá? Então, quando eu tenho um processo exotérmico, o que que vai acontecer? Eu sempre vou ter um reagente ou dois reagentes ali juntos, e quando eu tiver um processo exotérmico, vai ter um produto ou dois produtos e vai ter uma liberação de calor, certo? Sempre vai aparecer dessa forma aqui. O calor, ele sempre vai estar como produto. Se ele está do lado do produto, é porque ele é um processo exotérmico e teve liberação de calor. Entendido? Senhora, pode repetir, professor? Sim, professor. Certo, vou repetir. Então, a gente já sabe que o processo exotérmico é o processo de liberação de calor. E eu consigo ver isso dentro da termoquímica representada em uma equação química, que é essa azulzinha aqui que está destacada, tá? Todas as vezes em que eu ver que o calor ele está do outro lado da seta, tá? Ele está no segundo membro, depois da seta, eu já entendo que ali aconteceu uma liberação de calor. Se teve liberação de calor, é porque eu tenho processo exotérmico. Tá? Então, vai aparecer algumas reações para vocês, e todas as vezes que o calor ele tiver depois da seta, ou seja, como produto, eu preciso me lembrar que está acontecendo liberação de calor. Se está tendo liberação de calor, é porque ele é um processo exotérmico, tá? Então, isso aqui da reação, vocês precisam lembrar que tudo que está antes da seta são os reagentes, e tudo que está depois da seta são os produtos. E se o calor está do lado do produto, é porque ele é um processo exotérmico. Certo? Certo. Aí eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de processos exotérmicos, tá? A queima da vela, ela é um processo exotérmico.
Combustão de gasolina, ou seja, queima, né, de gasolina ou derivado do petróleo, como gasolina, óleo diesel, também é um processo exotérmico. Queima de propano, né, o que é propano? Propano misturado com butano e tudo, né, o gás de cozinha, liquefação, condensação da água, também são processos exotérmicos. E para a gente finalizar essa primeira parte, processo endotérmico. Endotérmico quer dizer indo para dentro, ou seja, é a absorção de calor. Então, da mesma forma como lá no exotérmico tem uma reaçãozinha representando, a mesma coisa aqui. Só que o que a gente vai observar que vai ser diferente? No processo exotérmico, o calor está depois da seta, porque ele é produto. No processo endotérmico, ele é reagente, ou seja, ele está antes da seta. Ó. Então, se aparecer uma reação e mostrando para vocês que o calor ele está antes da seta, ele é reagente. E se ele é reagente, ele é um processo endotérmico, porque ele está absorvendo calor para poder gerar o produto, tá? Então, ele, um dos reagentes ali, ou seja, ele vai participar ali, de certa forma, para que aquela reação aconteça, é a absorção de calor. Entendida a diferença de endotérmico para exotérmico? Sim, professora. Pronto. Sim. Só lembrando, o exotérmico, o calor ele está depois da seta. Endotérmico, o calor ele está antes da seta, tá? Aí aqui alguns exemplos para vocês de processo endotérmico. Primeiro, a ebulição da água, né, que é a água fervendo. A fusão da água, que é o gelo derretendo, também é um processo endotérmico, ou seja, está tendo absorção de calor para que isso aconteça. A fotossíntese, ela também é um processo endotérmico, precisa absorver energia para poder ela acontecer. A bolsa de gelo instantâneo, né, que se coloca ali em na parte do corpo que está dolorido, também é um processo endotérmico, onde aconteceu a absorção de calor. Certo, gente? Até aqui, a gente vai parar por aqui, porque é na próxima aula que a gente vai ver essa parte de entalpia. Alguma dúvida até aqui? Não, professora. Não. Ok. Aí eu passei um exercício, deixa eu olhar bem aqui no mapa. Entendeu, né, Marcos? Pronto. Esse conteúdo aqui e o próximo, que é o de cinética, eles são muito tranquilos. Claro que tem cálculo, tem aplicação, né? Mas eles são mais, assim, eu acredito que eles são mais fáceis, né? Não sei vocês se vocês vão achar. Mas eu acho eles mais fáceis, tá? Deixa eu só ver bem aqui. Sai daqui. Deu um mapa de vocês. Gente, vão aproveitando aí, quem não falou nada no chat, vai falando, coloca seu nome, a turma, tá? Para poder depois eu fazer o registro da presença, tá? Deixa eu só pegar aqui o mapa de vocês, só para poder ver. Eu passei umas questões para vocês responderem do livro. Deixa eu olhar bem aqui, né? Mapa do segundo. Ó, esse conteúdo, esse mesmo conteúdo que eu estou falando hoje aqui, não é? Eu utilizo como texto base o livro de vocês, claro, mas eu utilizo esse livro aqui, certo? Então, muita coisa em relação ao poder calórico de alimento, tem algumas coisas que no livro de vocês não tem, tá? Mas aí eu utilizo esse aqui, que eu acho ele um pouquinho mais didático, né, em relação ao de vocês. Mas o mesmo conteúdo tem lá no de vocês, só que ele usa outras aplicações, tá? Mas é a mesma coisa. Só que eu acho a linguagem desse aqui mais fácil. Aí eu passei o exercício na página 97 para vocês responderem. E esse conteúdo que eu dei hoje, ele está a partir da página 96 do livro didático, tá? E eu vou mandar no grupo esses slides que eu estou usando, e vocês vão logo ver que a parte que eu parei é onde tem entalpia. Tá? Entalpia a gente vai trabalhar só na semana que vem, porque
ela é um pouquinho mais exigente. Dúvidas? Alguma angústia? Tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, professora. Ok. Todo mundo já falou aí no chat. Se já tiverem falado, gente, vocês já podem estar saindo, tá certo? Qualquer dúvida, podem chamar, perguntar. Ah, gente, ainda não sai não. Deixa eu falar um negócio para vocês. Meu Deus, esqueci, não? Só lembrando que o Café com Química vai ser na semana que vem, tá? Começa na semana que vem. Ixi, teve uns 4 que saíram já. Começa na semana que vem, na partir de segunda-feira. Mas na segunda-feira vai ser só na parte da tarde. Vai ser vai ser a abertura, né? E a partir de terça tem as palestras de manhã, que vai ser pelo Google, vai ser pelo YouTube, lá no meu canal. É importante vocês participarem, falarem alguma coisa no chat, para a gente saber que vocês estão por lá. Vai ter uma frequência também rolando pelo chat. E na parte da tarde vai ter os minicursos, certo? Os minicursos, eles vão ser registrados a frequência pelos professores que vão estar ministrando o minicurso para vocês, tá certo? E só lembrando que a participação de vocês é muito importante, pois eu vou pontuar para a nota da V2, tá? Professora, eu não preciso fazer mais nada para minha V2? Não, basta você participar direitinho, os pontos de atividade, caso, né, eu acho que eu deva dar, né, eu vou aplicar aí nas provas, caso as provas não sejam tão boas as notas, tá certo? Professora, eu tenho dificuldade com ele na internet, aí é outra conversa que a gente vai ter para poder ver a nota da V2, tá? Mas aqueles que eu sei que conseguem, que dá certo, participem, tá bom? Tá bom. Entendido? Entendido. Entendi, professora. Sim. Todo mundo que está presente aqui hoje já garantiu um ponto na V1, certo? Ou seja, professora, se eu tirar 7, você já tem um ponto garantido, você vai ficar com 8. Ok? Então tá, obrigado. Pode ir? Mas pode sim. Quer falar o quê? Tchau, professora. Obrigada. Não, nada não. Nada, Isabela. Tchau, tchau, gente. Bom dia, viu? Boa Tchau, professora. Tchau, Tchau, professora. Tchau, professora. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.